Nós vamos falar das metas do milênio, dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Os grupos de trabalho do Movimento Minas 2032, pela transformação global, mobilizam os mineiros em torno desses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos saber já do que se trata isso para quem não está acompanhando. Eu acho difícil, né? Todo mundo deveria estar. Mas o objetivo principal é impulsionar ações que coloquem Minas Gerais na frente da chamada nova economia. Para a gente entender um pouquinho melhor as diretrizes dessas ações que envolvem esse processo, a gente conversa agora com o diretor do Instituto Orior, Raimundo Soares. Professor Raimundo, eu falei direito, é Orior ou Orior? Orior. Boa noite para o senhor, bem-vindo. Hoje a gente está com problema. Bem-vindo aqui no Deadline, então, Instituto Orior. Obrigado. Nós estamos falando de nova economia, mas eu acho que é importante a gente falar, só dar um passinho atrás, começar essa conversa falando das 17 metas de desenvolvimento sustentável. Quando Minas Gerais, quando o Brasil, de forma como um todo, aceitou fazer parte desse processo de melhoria da qualidade de vida e de melhoria da capacidade de absorver essa vida do planeta, trabalhar por menos emissões de gases, por mais sustentabilidade, por melhores condições sanitárias para a população, melhores condições de distribuição de riqueza, de segurança alimentar, o Brasil se comprometeu a adotar medidas que resolvessem esses problemas a médio e longo prazo. Tinha prazo para isso, mas a gente sente que falta uma política sustentável para chegar a essa finalidade. Eu citei alguns detalhes aqui, nós estamos falando de 17 metas, pelo tempo que a gente tem é muito difícil discorrer sobre cada uma delas, mas eu queria começar perguntando para o senhor exatamente isso. Por que o Brasil não consegue adotar medidas que sejam políticas de Estado para a gente chegar num 2030 com a população vivendo um pouco melhor do que hoje? Tá. Obrigado, Luiz. É uma satisfação estar aqui com você, a Laura. Boa noite aos ouvintes. Eu acho que a gente deve conversar um pouquinho atrás do porquê disso, né, para ficar mais claro para os ouvintes, né? Primeiro, a situação do mundo. O pessoal já deve ter escutado falar em crise ambiental, em crise social, em crise econômica. Quando a gente tem crise em tudo que pode ter crise, isso não é uma crise qualquer, é uma crise civilizatória. E ela é do mundo, não é só uma questão do país, ela é do mundo. Agora, é algo muito estranho que ocorre na nossa sociedade, onde a maioria das pessoas que a gente conhece é boa, a grande maioria está dando o melhor de si, e quando a gente vê o resultado de toda essa gente boa dando o melhor de si, aparece esse mundo que ninguém concorda. Não é estranho isso? No mínimo estranho e perturbador. É perturbador. A grande maioria boa dando o melhor de si e ninguém concorda com a resultante dessas interações nossas, né? O que está por trás do que está por trás disso? É a falta de percepção de vida. É duro falar, é duro comentar, especificar isso. Mas se as pessoas percebessem vida, não fariam o que elas fazem com elas mesmas. Porque o que está por trás da crise ambiental, o que é? Falta de percepção de vida. O que está por trás da crise social, o que é? Falta de percepção de vida. O que está por trás da crise econômica, falta de percepção de vida. O que ocorre? Vamos ver alguns desequilíbrios aqui. O nosso país é literalmente uma amostra de mundo. Nós temos no nosso DNA hemisfério norte, hemisfério sul, oriente e ocidente. No país, nós temos afrodescendentes de olhos azuis, são lindos. Temos japonês loiro. É bem diferente, né? A minha ascendência é árabe e eu tenho tios e primos casados com judias. Isso ocorre no Brasil. Lá nos matamos e aqui a gente se casa. Então, o Brasil, puxando o fio da meada, indo nos principais problemas que são globais e que nós temos retratados aqui proporcionalmente, a gente auxilia o mundo a puxar o fio da meada. Então, nós somos o quê? A 10ª economia do mundo. Isso é muito recurso, somos um país riquíssimo. Entre 200 nações, temos 190 atrás da gente, aproximadamente. Nós somos mais ricos do que a maioria das nações da Europa. Agora, em termos de distribuição de renda, estamos entre os 10 piores em distribuição de renda. Somos a 10ª economia do mundo. Agora, em termos de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, nós somos o 84º. Em termos de PISA, a questão da educação,
estamos na faixa entre o 50º colocado, está no 54º ou quinto colocado. Então, outras nações aqui da América, né, da América do Sul estão bem à nossa frente, né? Então, indo na sua questão do por que não vai para frente, o que é isso? É decisão política. É decisão política. É articulação das lideranças. Uma sociedade caminha para onde as lideranças estão olhando como representantes de uma expectativa de uma sociedade. É por isso. As pessoas passam fome no país, nós temos quase 10 milhões de famintos, não é por falta de comida, é por falta de atenção. O Brasil, nós somos os maiores produtores de alimentos do mundo, o quinto maior produtor de alimento. Proteína animal, nós somos o primeiro. Então as pessoas não passam fome por falta de alimento aqui, passam fome por falta de atenção. Então, esclarecendo o que é um desenvolvimento sustentável para o ouvinte, né? Quando se fala em desenvolvimento, geralmente o pessoal pensa em PIB, produção, né? O Produto Interno Bruto de uma nação, que é a geração de riqueza. Isso compõe o desenvolvimento, mas não é todo desenvolvimento. Qual é a diferença para um desenvolvimento sustentável? É que você tem um desenvolvimento econômico, você cresce economicamente alinhado às questões socioambientais, né? Porque aí há uma preocupação, uma atenção, não só a gerar riqueza hoje, mas a gente gera riqueza hoje sem ameaçar a possibilidade das gerações futuras gerarem riqueza, porque tudo que a gente gera hoje vem do planeta. A gente não está simplesmente tirando. E eu acho que é aí que entra essa discussão sobre a nova economia? Exatamente isso. A nova economia ela é mais adequada à sociedade e ao planeta. Por quê? É porque ela muda o seu processo produtivo literalmente. Aquela ideia de você ter resíduo, você ter lixo de um processo produtivo, você entra numa outra, tem vários nomes para isso, dessa nova economia. Pode ser economia circular, economia regenerativa, tem vários nomes, mas no fundo está se procurando uma mesma coisa. É você ter um processo produtivo mais adequado aos sistemas naturais. Então, quando você fala, quais são os exemplos disso? Quando você fala de não jogar uma lâmpada que queimou no lixo, hoje não tem mais isso, né? O pessoal já entra num processo de reciclagem. O que é isso? É você voltar para o processo produtivo aquelas matérias-primas que foram utilizadas. Isso há uma economia de custo no processo de produção, né? E há um ganho para a sociedade, quem trabalha com a recuperação desses materiais, e há um ganho para a natureza, porque isso não vai ser descartado na natureza de qualquer maneira. Estou colocando aqui um exemplo, mas isso seria essa nova economia, uma economia circular. Quem está incentivando isso, professor? Que tipo de empresa ou instituição incentiva isso de verdade, com ações? Vamos lá. Isso ocorre em todo movimento de transformação. Tá, em todo movimento. Você tem, vamos falar do mundo empresarial, um exemplo do mundo empresarial. Tem empresas que fazem e não dizem que estão fazendo, né, algo mais adequado. Tem aquelas que fazem e dizem, e fazem, né, comunicam o que estão fazendo. Tem aquelas que falam que estão fazendo e não estão fazendo. E tem as que não estão fazendo também não estão falando nada, que são mais honestas, pelo menos não está falando que está fazendo. Isso em qualquer processo de movimento de transformação ocorre isso. Mas a empresa não dá conta, o mundo organizacional não dá conta disso, a sociedade sozinha não dá conta disso, o governo sozinho não dá conta disso. Qual é o desafio para a gente reorientar o caminhar da sociedade? É articular governo com as empresas, o terceiro setor, as academias, em função de um projeto de nação, uma visão de futuro, metas que são globais, adequadas nas suas localidades, né? Então, essencialmente, o que o movimento faz, o Movimento Minas 2032, é articular a sociedade mineira, tendo algumas premissas, né? A gente articula o governo com os setores, diversos setores que constituem a economia mineira, com a academia, com o terceiro setor, está todo o terceiro setor envolvido, em função daquelas metas, de como darmos concretude a essas metas. Então, em toda a nossa história, o movimento começou em 2017, né, focado em dar concretude aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
que aí são 17 objetivos, não cabe, como você falou, a gente especificar todos eles, mas, em essência, são objetivos que procuram, um exemplo aqui, erradicar a pobreza, melhorar a condição de vida das pessoas, ou atuar naquela agressão ao sistema terrestre, ou às águas, né, ou ao ar, a questão da mudança climática. Então, ele envolve o quê? Ele envolve as 3 dimensões, a dimensão econômica, a dimensão social e a dimensão ambiental, esses 17 objetivos. Ao longo da nossa história, a gente veio trazendo esses objetivos para serem introduzidos no governo, já articulando isso, para serem introduzidos nos diversos setores empresariais. Então, faz parte do movimento a Federação das Indústrias. Então, cabe à Federação das Indústrias estar discutindo internamente e discutindo com a sua área de responsabilidade, a sua representatividade. A FAENG, que é o agronegócio, a mesma coisa. A USENG, que faz um trabalho fantástico, que pega todas as cooperativas, né? A Fundamig, que tem todo o terceiro setor envolvido, né? Está à discussão na academia. Então, hoje, a gente já tem indicadores que colocam todos os municípios do país, a gente sabe como é que eles estão com relação aos ODS, né, da ONU. E eu estive lá na discussão, eles foram estabelecidos em 2015, a discussão começou em 2012, após a Rio+20, então isso não aparece por acaso, não cai de paraquedas. É um movimento global que vem desde a Rio 92. Desde a Rio 92. Naquela época foi feita a Agenda 2030, né, naquela época, que aí foi se especificando para dar concretude, chegou a metas numéricas, que aí as nações foram estabelecendo, que aí essa discussão começou em 2012, eu estava lá, e em 2015 foi estabelecido. Só que 2030 está aí, batendo na porta. Né? 5 anos. Muito pouco. É muito pouco. Quase nada, né? E se patinou muito nesse processo, porque houve um certo olhar político preferencial no mundo e aqui no país, de um olhar que não se acredita na mudança climática, num olhar um tanto negacionista para os grandes desafios globais. Professor, eu queria te perguntar, porque o senhor, só pegando o gancho do que o senhor estava falando, que o senhor falou muito bem sobre fortalecer políticas públicas, ter um compromisso setorial com vários, em vários aspectos. E aí eu queria saber a visão do senhor, onde Minas está posicionada no cenário nacional. Minas tem essa capacidade de fazer isso? Pode ser pioneira nesse sentido? Porque a gente, é claro, está falando do movimento Minas pela transformação global, mas pegando o cenário nacional, é um estado que está mais apto para poder fazer essa transformação? Tá. Nós temos a gente está, inclusive, procurando articular o encontro de outros estados que estejam se organizando. E a gente está querendo fazer um evento aqui no estado de Minas. Tá? Minas assim como o Brasil é uma amostra de mundo, eu estava comentando com vocês, uma das premissas nossas, o estado de Minas é uma amostra de Brasil. Minas são várias minas. Então, nós nos organizamos por aqui, a gente auxilia ao Brasil, que auxilia ao mundo. Qual é uma outra premissa? É trazer o projeto de futuro, a sociedade que nós queremos, para a sociedade. Porque a questão de governo, isso não é política de governo, é de Estado. Governo entra, governo sai. Mas essa meta, o mundo que a gente quer, deve ser articulado, devidamente articulado pela sociedade. E essa é uma outra premissa nossa. Então, é Minas não só por Minas como uma amostra de país e país como uma amostra de mundo. A outra premissa é trazer essa percepção e deixarmos essa discussão na sociedade. O governo entra, a gente vai estar conversando com o governo que estiver para darmos continuidade a esse processo. Então, participa do movimento também a Associação Mineira dos Municípios. Então, a gente nós tivemos tivemos interações em fóruns em que permitiu a gente colocar para os candidatos a prefeitos, isso já no ano passado, para levarmos esse olhar, para entrarmos dentro dos municípios. Né? A forma como nós vimos nos organizando em termos de grupos de trabalho, era grupos de trabalho focado para a educação, que envolvia as academias, pegar toda a educação, grupos de trabalho focado na comunicação. O papel de vocês, o papel da mídia, ele é fundamental, porque a mídia ela deve ser transformadora, a mídia deve ser educadora, ela faz parte do processo educativo. Né? Então, disseminar esse tipo de informação, ela é só fundamental, a mídia faz parte da constituição de uma sociedade.
né? Tinha um GT focado nas empresas, o GT focado no terceiro setor, o GT focado no mundo político. Então, a gente está no parlamento desenvolvendo uma frente parlamentar focada nesses ODS para ver as questões legais, as adequações políticas que devem ser feitas. Então, essa já é uma história que a gente tem de estar disseminando esse conteúdo para os setores que constituem a sociedade. E a receptividade é sempre boa? Porque, na verdade, é aquela história. A gente fala, tem alguns assuntos que são tratados, fala-se muito, por exemplo, da questão do saneamento básico. Não dá voto, porque é meio escondido, né? A sociedade não enxerga isso acontecendo. Mas, no geral, políticos, a agenda privada, as instituições, elas conseguem desenvolver esse trabalho com a articulação do Instituto, por exemplo, de outros players? Sim. No mundo político, ele tem sempre aquela coisa do viés, né? do olhar político preferencial, né? E aí há que ter uma adequação. Quem trabalha com transformação, ele deve ter uma adequação, deve ser um poliglota organizacional. Tem que haver uma adequação de linguagem, porque todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer ser feliz, não é? Só que as pessoas não têm claro o que é essa tal da felicidade. Felicidade, amor, sucesso, né? Palavras muito ditas e muito pouco compreendidas. E de tão repetidas, passaram a ser banalizadas e perderam substância, né? Perderam conteúdo. A pessoa quer ser feliz, tá? O que é felicidade para você? A pessoa não tem claro o que é a felicidade. Mas o que a gente está atrás é de um mundo melhor. Quem é contra a ter um mundo melhor? Então, o movimento ele é apartidário, mas ele é político. É político na construção de uma nação que a gente quer. Sim. Então, nós somos articulados com uma visão do governo federal também de ter um projeto para o país de 2050, né? Faz parte do movimento nosso ter essa interação com a nação que a gente quer para 2050. Né? O que está sendo proposto ali está indo nos pontos-chave, onde que a gente tem que atuar. Né? Então, nós passamos, como faltam 5 anos, nós priorizamos os GTs em termos de força de trabalho, né? Para propagar para os diversos setores essas prioridades. Uma delas é a cultura, desenvolver melhor a nossa cultura política. Então, nós vamos desenvolver, junto ao parlamento, uma frente parlamentar, né? Focada com esse olhar. Tem a questão da educação, da distribuição de renda e saúde, que é chave para a gente. Nosso país, em termos de distribuição de renda, é uma vergonha. É uma vergonha. Quais as consequências disso? Nos matamos mais de 50 mil por ano. Quando fala que o brasileiro é pacífico, o brasileiro não é pacífico nada. Nós somos amigáveis, a gente recebe bem o diferente, nós somos afetivos, né? Abraçamos, queremos mostrar como é que nós somos, queremos saber como é que os outros são, né? As outras sociedades são, mas pacífico não somos mesmo. Essa mais 50 mortes por ano, isso é guerra civil. E o que significa isso? É a distribuição de renda da forma mais violenta. Literalmente, a distribuição de renda da forma mais violenta. São muitos pontos para se avaliar, muitos pontos para se melhorar. O senhor fala esse número, nós estamos numa média de 20 mortos para cada grupo de 100 mil habitantes. Né? Quando o recomendado, entre aspas, máximo seria 10 mortos para cada 100 mil habitantes. Acho que o ponto mais alarmante é que a gente está o dobro do que seria recomendado. Dá para compreender bem a preocupação. Professor Raimundo Soares, diretor do Instituto Orior. Certo? Acertei agora. Orior é a raiz latina da palavra origem, que na antiguidade, quando nascia uma estrela, quando nascia a vida, era Orior, quando surge a vida, né? Que é a palavra origem. Muito bem, professor, estaremos sempre aqui à disposição para a gente trazer mais informações sobre o projeto como um todo. Eu acho que a gente tem uma obrigação social de fazer isso sim. Estamos à disposição, estamos dispostos a fazer essa divulgação, até inclusive meta por meta mesmo, que eu acho que é importante para que as pessoas entendam onde está o problema e como elas podem contribuir. Às vezes a pessoa tem uma contribuição que nem ela sabe que pode dar. Então vamos nos colocar à disposição para isso. Agradeço imensamente sua participação conosco, porque hoje eu poderia ficar falando a noite inteira, porque tem assunto para mais de hora. Não, com certeza. Obrigado, boa noite, professor, sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado
pela acolhida de vocês. Tá? Nós, juntamente com o Diário do Comércio é uma mídia transformadora. Sim. As pessoas que têm um interesse em se engajar, ver como é que pode participar, por favor, entrem no site do Diário do Comércio, vocês vão ver lá, tem uma parte de contato, e aí vocês podem obter a informação de como se engajar no movimento. Que eu tenho certeza que tem dois lados para a gente estar, né? Um é do lado de intensificar o problema, o outro é o da solução. Então a gente está chamando vocês para participarem da solução conosco.